Meu povo, minha pova, bem-vindos de volta. Vamos começar agora a quarta aula desse módulo. A gente já entendeu como a água funciona, como a gente chama, o que são as bacias hidrográficas. Agora é a parte prática. É uma aula meio problemática, meio decoreba, mas assim, muito importante para o vestibular de você. Então segue aí até o final do vídeo, vamos lá. E lembrando, povo, o planeta é gigante, os continentes que vamos falar são gigantes. Eu não vou falar de todos os rios, todas as bacias hidrográficas. Vamos falar das principais, das mais importantes, que têm mais problemas, mais perrengues, mais questões para o vestibular, certo? Então, se faltou algum rio, alguma bacia que você acha importante frisar, lembrar, comenta aí que nós dá um jeito. E nessa primeira aula das bacias mundiais, a gente vai começar com um dos continentes mais importantes, mais belos, mais lindos pela natureza e mais ligado com a nossa história. A gente vai começar pelo continente africano, com a sua riqueza hídrica, que é muito grande, muito expressiva e vive no nosso imaginário, desde Rei Leão, do Simba, até Diamante de Sangue. Então, galera, o continente africano é a sua água, tudo bem? Lembrando, o continente africano é o mais quente dos continentes. A gente falou isso na aula de clima, certo? O que acontece? O continente africano ele é um dos mais baixos, vocês sabem, quanto mais baixo, mais quente, e é um dos continentes que está mais no meio do planeta, está em baixas latitudes, o que torna ele muito quente. As suas águas têm uma distribuição extremamente irregular. Como assim? Vai ter regiões que a gente vai ver que tem muita água, como na região do Congo, e regiões como no deserto do Saara, que tem pouquíssima água. Sua distribuição é extremamente irregular. Nós temos aqui muitos dos rios intermitentes que a gente fala, aqueles rios que secam, some durante uma época do ano. Entretanto, também temos rios gigantescos, rios perenes, que nunca vão secar, como o Rio do Congo, atravessando florestas gigantescas. A África também predomina os rios de planaltos, rios que a água tem força, tem queda, tem cascata, tem cachoeiras, tem corredeiras e pode gerar um potencial hidrelétrico muito forte. Mas, lembrando, é um continente pobre, um continente subdesenvolvido. Mesmo tendo um grande potencial, esse potencial hidrelétrico é pouco utilizado, é subutilizado, infelizmente. Mas essas águas, todos esses rios são de extrema importância para a forma de vida das sociedades africanas. Esses aqui, ó, são os maiores rios africanos. Então, como eu falei para vocês, é o continente mais quente. Vai ter muita disputa por essa água. Uma água irregular, alguns rios, principalmente esses aí, são os grandes rios africanos que acabam gerando uma grande dependência. Muita gente fica na beira deles, muita gente precisa da água deles, certo? E vai acontecer muitos conflitos políticos, ideológicos e até bélicos por essa água. Como eu falei para vocês, os rios intermitentes, aqueles rios que secam durante épocas do ano, principalmente no norte da África, na famosa África saariana, a África branca, a África de maioria islâmica, aquela África da múmia. Ali naquela região do Saara, de clima árido, os rios secam durante uma boa parte do ano. A gente vê o deserto do Saara, acha que é só o deserto infinito. Não, há rios que atravessam ela. Esses pontilhados são rios que atravessam o deserto do Saara, na época de chuva, na época de cheia. Em épocas do ano, esses rios simplesmente somem, causando um estresse hídrico maior para a sua população. E até a migração, como os povos tuaregues, aqueles que a gente vê na múmia, tatuado, estiloso, mó mídia com falcão, aqueles povos vivem no deserto, migram atrás da água, atrás da época da água para sua sobrevivência. Como eu falei nas outras aulas, não há vida sem água, vivemos em sociedades hídricas. O Rio Nilo, certo? A bacia do Rio Nilo, o que acontece? O Rio Nilo, ele é o maior rio africano, ele é o segundo maior rio do mundo, tudo bem? Ele é um rio de planície, ele é um rio calmo, que atravessa ali o continente africano. Lembrando, esse rio, ele nasce lá na África Central, próximo dos Grandes Lagos, e sobe o continente até cair no mar Mediterrâneo. Ele é o segundo maior rio do mundo, ele só perde para o nosso querido rio Amazonas, tudo bem? Ele atravessa 9 países. E uma característica muito forte dele é o quê? Ele atravessa o Saara, ele atravessa o deserto mais quente do mundo e não está nem aí, whatever, ele vai, atravessa e rasga o seu caminho. O Rio Nilo, ele é histórico para a gente. Nós somos ainda muito dependentes dele para energia, para comida, abastecimento, pesca, transporte, tudo. Rio Nilo dá vida para uma boa parte do continente africano.
Como vocês veem mesmo nas aulas de história, a gente sempre fala sobre o delta do Nilo, fala sobre a história dele, né? Então, como eu contei já, ele nasce em Ruanda, aquele país lá problemático, tem uma história tão triste, e ele sobe o continente sentido norte, desaguar no Mediterrâneo. E como é um rio de planície, eu já falei para vocês na aula sobre rios. Rio de planície acaba em foz de delta, uma foz triangular muito importante para a vida humana, para a agricultura. Como assim, professor? Uma foz importante para a agricultura. Lembrando, a foz em delta é uma foz aberta, o rio abre o seu caminho até chegar no mar num triângulo. E o delta do Nilo, então, é uma região riquíssima. Quando vinha a enchente do Nilo, ele trazia matéria orgânica. Quando a água baixava, ficava adubo, o chão ficava cheio de adubo. Ali os egípcios começaram a plantar trigo, plantar comida e até desenvolver a cerveja para nós. E galera, uma coisa aqui para não confundir, tudo bem? Nilo vai sentido norte, tudo bem? Ele vai sentido norte, mas ele está descendo. Às vezes temos uma ideia muito estranha de confundir sentido norte com subindo. E vocês sabem, água em estado líquido vai para baixo, água em estado líquido desce. Então esse rio Nilo nasce em Ruanda e ele vai descendo, atravessando o deserto, o Sudão, o Egito até chegar no seu litoral. Não é porque está no sentido norte que está acima. O norte não é cima. Tomem cuidado com isso. É um senso que confunde muito a gente, é comum, mas vocês não podem mais se dar esse luxo no vestibular na prova de vocês. E aí vocês veem muito isso, como eu falei, o Rio Nilo ele é gigantesco, ele é poderoso, é ele quem traz vida para o Egito, é ele que faz o Cairo ser uma das potências, uma das cidades mais potências da região. O Rio Nilo ele consegue atravessar o deserto do Saara sem secar, pelo contrário, criando vida nas suas margens, nas suas beiras, causando, criando e absorvendo sociedades milenares, como os próprios egípcios aí com seu delineador e culto aos gatos. Todo mundo precisa desse rio nos 9 países. O Egito é um dos países que mais usa, mais tem recursos, afinal, é a potência militar e econômica da região. O Egito construiu duas barragens para hidrelétrica chamadas de Assuan. Assuan 1 e 2. Bem interessante, bem legal, eles precisam de energias. O problema é o quê? Quando você cria uma barragem, você cerca uma parte do rio, você cria um piscinão d'água. Quem vive ali não pode, tem que ir embora, tem que sair. Isso deu um atrito muito forte com os povos núbios. O povo núbio é uma população que vive ali no sul do Egito, vivia na beira desse rio e muitos deles tiveram que sair, causando um êxodo rural. O êxodo rural dessa população para outras regiões do Egito e inundando terras ancestrais, com resquícios arqueológicos de povos milenares na região. Atrito político, econômico dentro do Egito que aparece às vezes no seu vestibular, pode aparecer no Enem. E não só as duas barragens do Egito causam problema, mas agora temos um outro atrito, um atrito recente desse ano, 2026 no caso, para quem está vendo esse vídeo. A Etiópia também construiu uma grande barragem hidrelétrica no Rio Nilo, a grande barragem do renascimento etíope. Ao cercar a água deles, mudou um pouco o fluxo, a dependência da água daquele lugar. O que acontece? Se vocês olharem ali, ó, a Etiópia vem antes no Rio Nilo do que o Egito. Os outros países como o Sudão e o Egito ficam preocupados que essa grande barragem etíope não vai cortar o abastecimento do Nilo para eles, não vai diminuir de forma arriscada o acesso à água para os outros países. Virou uma crise diplomática hoje em 2026 entre a Etiópia e o Egito. E lembrando, são dois países que são potências regionais ali, que têm um exército forte, um potencial militar muito bom. Esses dois países entraram num atrito diplomático. Entretanto, está sendo negociado e até agora, julho de 2026, não aconteceu nada pior entre Egito e Etiópia. Mas essa rusga diplomática pode aparecer na sua prova esse ano. Mas a barragem etíope está funcionando e as duas barragens egípcias de Assuan também. Então, esses são os principais causos com o rio Nilo. Vai aparecer muito falar sobre ele junto com o Egito, talvez uma interdisciplinar com história, certo? Tem alguma dúvida aí sobre ele? Comenta aí que a gente responde para você, beleza? Agora, a gente vai falar sobre a bacia do Rio Congo. Na imagem, vocês conseguem ver que o Rio Congo ele é o primo direto, o irmão gêmeo do Rio Amazonas. Então, se você colocar duas fotos parecidas, próximas, assim, você não sabe qual é qual. E o Congo ele é muito parecido com o nosso Rio Amazonas, porque ele tem muitas características físicas
muito próximas, muito iguais ao nosso rio. Ai, professor, como assim? O Rio Amazonas não é único? Sim, ele é único, ele é o maior. O Rio Amazonas é um rio na linha equatorial, dentro de uma floresta densa e úmida. O Rio Congo segue o mesmo padrão. Se vocês pegarem a linha do Equador e olharem, você vê que a floresta do Rio do Congo está na mesma latitude do Rio Amazonas da Floresta Amazônica. Se vocês olharem bem, os dois são primos, têm características em comum. São florestas densas e rios de planície extremamente caudalosos. São rios com muita água. O Rio Congo, ele é o segundo rio mais extenso do continente africano. Ele nasce no meio do continente, sobe, faz uma curva e deságua ali no seu litoral. É um rio de planície, é um rio calmo, meândrico, tudo bem? E tem uma segunda maior vazão do mundo. Mesmo que ele não seja tão grande quanto o Nilo, é muita água escorrendo por ele o tempo todo. Porque ele recebe muita água da floresta do Congo, ele recebe muita água atmosférica por estar na linha do Equador. Então, povo, lembrando, certo? O rio Congo, ele é um rio de planície ali dentro da floresta, mas ele nasce em região planáltica, então ele vai descer no sentido norte e vira até cair para o litoral. É o rio com maior potencial hidrelétrico do continente. Porém, é um potencial subutilizado. Ele está passando principalmente em países pobres, países subdesenvolvidos, que ainda não têm total dinheiro, investimento, tecnologia para aproveitar isso. Mas com o desenvolvimento africano atual, esse boom de urbanização e industrialização, com certeza vai começar a surgir novos projetos hidrelétricos ali no Rio Congo, que pode ser perigoso, pois atravessa essa grande e linda floresta do Congo, mas também a população precisa de energia. E lembra, a energia hidrelétrica é uma energia limpa, que não emite gases estufa, mesmo com os seus outros empecilhos, problemas, como represamento de rios. E é claro, como eu falei para vocês, o Rio Congo ele é um rio perene, ele não seca, ele está num clima equatorial, receberam muita água da chuva, muita água da floresta, muito utilizado pela população para vida, para pesca, para irrigação. Lembrando, países subdesenvolvidos trabalham muito no setor primário, setor de produção de matéria-prima. Nascem áreas elevadas, sua água desce, escorre e é utilizada para dar vida para os povos na região. Tirando a sua parte inicial, que é bem elevada de planaltos, potencial hidrelétrico, para o médio e curso final dele tem uma boa navegabilidade. Aquela parte que lembra muito o nosso rio Amazonas, tudo bem? Que ele vira um rio de planície dentro da floresta, cortando essa floresta densa e latifoliada. Essa floresta, que é a floresta do Congo, tudo bem? A floresta irmã gêmea da floresta amazônica, é uma floresta tropical densa, é uma floresta de clima equatorial, é uma floresta enorme, gigantesca, muito densa, como a nossa floresta amazônica. Uma diferença é o quê? Que a floresta do Congo, ela é lar dos maiores macacos do planeta, os macacos que não têm rabos, chimpanzé, orangotango, gorila, os maiores macacos do mundo estão nessa floresta aí, o que também é um grande risco para eles. São animais que precisam de um espaço muito grande para viver, e essa floresta vem sendo predada pelas sociedades em volta para a manutenção da sua vida. Agora vamos subir um pouco, vamos chegar na beira do Saara, ali na região chamada de Sahel. Ali temos o rio Níger. Lembrando, o rio Níger também é o nome de um país chamado Níger, e um nome parecido ali embaixo, que está ligado a ele, a própria Nigéria. O que acontece, galera? O rio Níger, ele nasce ali na Guiné, bem próximo à costa atlântica do continente africano, e ele vai para dentro do continente. Ele sobe, atravessando a região do Sahel, ele chega a entrar no deserto do Saara, e ali ele faz uma curva muito expressiva e desce para o Golfo da Nigéria, também para o Golfo da Guiné ali. Então ele chega, entra uma beira no deserto do Saara, atravessa a região do Sahel, certo? E volta para o sul ali para a Nigéria. Ele faz uma curvinha interessante. Povo, repara, atravessa o Sahel, que é um lugar que tem água escassa, que é um clima quente e seco. Ele atravessa uma parte do deserto do Saara, países como Mali, tudo bem? O que acontece? Esse rio Níger é um rio grande, mas ele passa num lugar que o estresse hídrico é muito grande. Então, esse rio é uma das únicas formas de vida para a galera daquela região. Sua água é extremamente disputada. O rio Níger sofre uma pressão, uma retirada muito forte da sua água. E os países acabam tendo atrito pelo uso dessa água do Níger ali. Como eu falei para vocês, a gente pode chamar o rio Níger de uma artéria vital,
para a vida no Sahel. Lembrando, o Sahel é essa região de transição entre o deserto do Saara e a savana africana. Nosso mundo real não é igual joguinho de videogame, não é igual Mario Bros. Você sai da tela da água, já cai na tela do deserto direto, tudo bem? Você não transiciona de bioma, vegetação assim. Entre o deserto do Saara e seu clima árido e a savana africana com seu clima tropical, há uma região semiárida chamada de Sahel, uma região de gramíneas, de árvores espaçadas, um solo arenoso e pobre. Está ficando mais seco antes de virar o deserto. E essa região do Sahel, ela é muito importante. Ela atravessa 11 países dessa região africana. E o rio Níger é extremamente importante para ele. Cria uma curva fértil nessa parte do Sahel, possibilita vida, possibilita agricultura nessa região que a vida é tão hostil, tão difícil. Então o rio Níger, ele pode ser considerado uma artéria vital para o Sahel, tudo bem? Para a população que vive nessa região. Depois que o rio Níger dá essa volta, ele volta para baixo, para sul, e ele cai ali no litoral da Nigéria. O delta do Níger, lembrando, delta, hein, galera? Foz em delta, vocês viram na outra aula, é rio de planície. O rio Níger desemboca como um rio de planície, calmo, tranquilo, ali na Nigéria. O seu delta é um delta extremamente largo, extremamente o quê? Propenso a reter a sua umidade. E realmente, retendo umidade, retém população. 31 milhões de habitantes vivem na região daquele litoral, na região do Foz do Níger, tudo bem? Que acaba na Nigéria. Lembrando, não confunde, galera, tem o país Níger, o rio Níger. E o rio Níger acaba na Nigéria, que lembrando, é a maior população do continente africano, é um dos países que mais tem um boom, explosão demográfica no continente. E lembrando, vivemos à beira de rios. A foz do rio Níger, na Nigéria, concentra 31 milhões de pessoas. É muita gente vivendo naquela região. Povo, Rio Orange, Rio Laranja, certo? Inglês na África? É. Esse é o principal rio que sai ali da África do Sul, um país que foi colonizado pela Inglaterra, teve a colonização inglesa do idioma muito forte. O rio Orange, ele nasce, então, no leste da África do Sul, na verdade, num paísinho chamado Lesoto, que fica dentro da África do Sul, e ele vai sentido oeste por dentro do país. É um rio extremamente importante para a economia da África do Sul. E como vocês sabem, esse país é membro dos BRICS, é o S dos BRICS. É uma potência regional, é uma potência que cresce muito forte e vocês já aprenderam nas aulas passadas. Rios é um fator econômico muito forte para transporte, abastecimento e matéria-prima. Esse rio Orange, então, ele nasce nas montanhas, bem alto, ó, 3.000 metros de altitude, e ele flui no sentido da Namíbia, certo? E passando pelo litoral até desembocar no Oceano Atlântico. O rio Orange, ele é menos falado no vestibular, ele não é um rio tão forte, expressivo para muitos países. Um fenômeno muito importante que atrai muita atenção e desgraça na região do Orange é o quê? Na sua foz acontece muito sedimentação de diamantes aluviais. Diamante é aquele, né, aquele mineral valioso da forma aluvial, que o pessoal fica peneirando, tirando ele ali. E isso gerou grandes problemas para os países como Namíbia, Botsuana, principalmente a África do Sul. Trabalhos análogos à escravo, vocês sabem, tudo bem? Para saber mais dessa história, tem um filme muito famoso chamado Diamante de Sangue, que conta como essas joias preciosas que brilham tanto têm uma história, uma origem sangrenta e violenta, principalmente para os povos desse continente. Além dos grandes rios africanos, tem os grandes lagos. Lago é água parada, água represada. E a água em estado líquido vai para baixo. Aprendemos na aula de litosfera que há o Vale da Fratura, o Rift Valley africano. Quem não viu essa aula, quem não lembra, clica aqui no card ou descrição, o link está na descrição. No Vale da Fratura, que o continente está quebrando, há a formação de grandes vales, grandes recursos hídricos ficam presos ali, formando grandes lagos. E olha só, são grandes lagos mesmo. 25% da água doce que está acessível, não está congelada, está ali. Tá ali, tudo bem? Esses grandes lagos abastecem muita gente, mais 50 milhões de pessoas se abastecem dessa água. Os grandes lagos são extremamente importantes para a vida animal, vegetal, para a ecologia e para nós. O maior desses lagos é o Lago Vitória.
É um lago que o quê? É quase o tamanho de um pequeno mar ali e gera muita vida naquela savana africana. Lembrando, na aula de vegetação vocês viram isso, a savana é úmida no verão e o resto do ano ela não tem tanta umidade. Esse Lago Vitória preserva a vida, preserva a savana, preserva esses ecossistemas e dá uma vida muito forte para a região. Tanto que 10% dos peixes do mundo estão nesses grandes lagos, sendo palco para aquela obra famosa, né, do Simba. Um dos grandes rios que liga esses lagos é o Rio Zambeze, que está nessa região do Vale da Fratura, do Rift Valley, e o que acontece? Se o chão treme, a água vai acompanhar. Nesses lagos também há muitas quedas d'água, há muitas falhas e rios de planalto. O Rio Zambeze é um deles. Ele é muito conhecido por ter as famosas Cataratas de Vitória, que é uma das cataratas mais lindas do mundo, que chama atenção, um polo de ecoturismo muito grande para o continente africano. Povo, então esses foram os principais rios e recursos hídricos da África. E aí, vocês imaginavam que era assim? Rios tão grandes, rios tão estranhos, quedas d'água, as paisagens tão bonitas, imagens photoshopadas que o professor usou no slide? Não, não é bem assim não, certo? Mas é claro, eu não consigo falar de tudo, não consigo mostrar tudo para vocês. Aqui foi um resumo das principais belezas naturais do continente africano. Vocês já viram muito em obras como o filme Rei Leão, Simba, uns Call of Duty da vida? Comenta aí o que vocês acharam, se realmente essa aula mudou um pouco essa percepção desse grande e belo continente que é a Mama África.